Então, como eu estava falando, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre as principais jurisprudências que podem cair em provas policiais, especialmente provas de delegado. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai entrar aqui no tema da aula. Então, vamos lá, apareceu para vocês, confirmem para mim aí no chat. Estão conseguindo visualizar, conseguindo ler? Sim. Sim, beleza. Então, pessoal, a gente vai começar um projeto. Eu vou ter que dar uma pausa nesse projeto, porque eu vou viajar agora a partir de domingo. Mas quando eu voltar, a gente vai dar continuidade nas próximas semanas, de toda semana estar analisando jurisprudências que podem cair na prova de vocês. Nessa semana um, eu separei duas decisões, que é o tema 977, com repercussão geral do STF, recurso extraordinário 16949. O que que ele fala? Acesso a dados de celular apreendido. E a decisão número 2, que também é do STF, que fala sobre busca pessoal sem mandado e a fuga do suspeito ao ver viatura, mais o tráfico privilegiado. Tá? Esses informativos eles são do ano passado, de 2025. O primeiro ali é de julho, o segundo é mais ou menos ali de setembro, outubro, tá? Mas são temas aí fortes para vir em prova, tá? Principalmente as próximas provas que a gente vai ter, Bahia, Distrito Federal, Amapá, Paraná. Então, assim, por mais que já tenha ali aproximadamente um ano desses informativos, eles vão estar sempre recorrendo em prova de concurso policial. Então, vamos lá. É um debate que eu trago para vocês aqui. O celular está no chão. O celular está no chão. Você viu ali um crime flagrante. O delegado pode abrir as mensagens sem mandado, sim ou não? Ele pode verificar aquelas mensagens do celular do preso que está no chão? Coloquem no chat para mim, que esse é o primeiro tema que a gente vai abordar. Essa decisão número 1977, aí o tema do STF. Digam para mim aí, o que que vocês acham? Pode ou não pode o delegado pegar o celular ali do preso e já começar a verificar as mensagens? Sim, sim. Celular do preso sem autorização, pessoal. O cara tá praticando um roubo e ele é preso em flagrante ali de imediato, né? Flagrante próprio. E o delegado pega o celular dele e começa a ver as mensagens. O delegado pode fazer isso? Vamos lá. Então a gente primeiro tem que diferenciar, pessoal. Acesso de dados de apreensão, tá? O STF ele fez essa diferenciação. Apreender celular é diferente de acessar dados. O STF separou esses dois atos, tá bom? Então a mera apreensão do celular ela não se sujeita à reserva de jurisdição. Então, o cara está praticando um crime ali em flagrante, ele vai poder ter o celular dele apreendido. Mas o acesso aos dados é outro ato. Esse ato demanda autorização judicial. Tá bom? Então, diferente aí do que responderam, que pode acessar o conteúdo das mensagens, o delegado não pode. Tá? O delegado não pode, ele pode apreender aquele celular, mas os dados ele não pode acessar, tá? Ele não pode acessar os dados, ele precisa de autorização judicial. Então, o que que foi fixado na tese aí 977 de repercussão geral do STF? A mera apreensão do celular não está sujeita à reserva de jurisdição. Porém, o acesso aos dados exige regras distintas conforme o cenário, tá? Então, a gente tem dois cenários aqui. Vou até aumentar a tela para vocês, que é o seguinte: o celular é encontrado, tá, fortuitamente. Então, nesse caso, é possível sim o acesso imediato sem mandado e é possível justificar depois. E o celular é encontrado com o preso, que foi o exemplo que eu dei. O cara está praticando um crime, o celular está com ele e aí o celular é apreendido. Nesse caso, não é possível, né, acessar os dados do celular, tá? Exige consentimento expresso e eu vou tratar um pouco mais sobre isso aí com vocês, ou o mandado judicial determinando ali o acesso. Tá bom? Então, quais são os pontos chaves para a prova de vocês? O primeiro é que a apreensão é diferente de acesso a dados, tá? São atos jurídicos distintos, tá bom? Atos jurídicos distintos e esse é o erro clássico em prova. Quais são os fundamentos aí dessa decisão do STF? É justamente o artigo 5º, inciso 10, direito da privacidade, o inciso aí 40 e pouco, que eu não lembro, proteção de dados, né? O inciso 12, sigilo das comunicações, e o inciso 11, domicílio, tá? Então ele fez uma analogia, o STF, que o celular é uma espécie de domicílio digital,
tá bom? Então, esses são os fundamentos. O consentimento expresso e livre deve ser informado, documentado no auto de prisão em flagrante e não pode ser viciado pelo estado de prisão. Então é aquele ponto ali bem sensível, que inclusive eu estava conversando acho com a Vitória, né, Vitória? Que é uma mentorada nossa, e ela perguntou na prática como é que é feito isso. Então essa questão do consentimento, muito antes dessa decisão do STF, por isso que é importante essa aula, a gente vai abordar muito a prática, muito antes, quando eu entrei desde 2018, o meu escrivão já fazia isso. Então a gente aprendia o celular do preso, colocava um documento que ele consentia que a gente acessasse, ele ia lá, assinava e pronto, estava ok, já que ele consentiu expressamente para a gente acessar os dados do celular. Só que o que acontece, pessoal? Isso é muito facilmente quebrável lá na frente com um bom advogado, né, fundamentando ali que o preso talvez estava num estado de consentimento viciado, ele estava sem a presença de advogado, ele foi induzido a assinar aquele documento. Então é muito temerário a gente pegar um celular numa investigação, por exemplo, complexa. Eu, por exemplo, atualmente estou na divisão de homicídios, então a gente atua ali com investigações sensíveis. Então eu vou macular toda a minha investigação com base num consentimento que o preso deu ali, assinou no documento, vou usar os dados e lá na frente ele consegue anular isso. Então, qual é a indicação na prática? Quando a gente pega celular, apreende celular com preso em flagrante, a gente pedir já no auto de prisão em flagrante, naquela representação que a gente faz ali comunicando a prisão em flagrante, o acesso aos dados, né? Inclusive o STF tem decisão sobre isso, dizendo que o juiz ele não pode deixar de analisar naquela conversão ali da prisão preventiva, ou então na liberdade provisória, o que ele for decidir, essa manifestação que o delegado faz por acesso ao conteúdo do celular, tá? Então a gente sempre pede para não chegar lá na frente e ser possivelmente considerado ilegal aquele acesso ao celular, tá bom? Continuando aqui nos fundamentos, pontos chaves aqui para a prova, pedido de autorização judicial. Deve identificar o aparelho, justificar a proporcionalidade da medida e delimitar o escopo do acesso, tá? Você deve dizer acesso aos conteúdos de mensagem, acesso ao conteúdo de fotografias. Claro que você não vai acessar conteúdo, por exemplo, que não tem relevância para a tua investigação, tá bom? Então, é indicado sempre pedir o acesso, na prática. Claro que se na prova de vocês vier dizendo que no caso de celular encontrado com preso, é possível com consentimento expresso dele ou com mandado judicial o acesso, vocês vão marcar que está correto, porque foi isso que decidiu o STF. Só que eu estou falando para vocês na prática. Na prática, a gente não usa muito essa questão do consentimento expresso. A não ser que ele esteja com um advogado, aí é uma outra história. O advogado vai assinar ali que ele deu consentimento para o acesso ao celular, mas a maioria das vezes o preso está sem advogado ali no momento da prisão. Tá? Então, continuando. Celeridade obrigatória. O judiciário deve apreciar os pedidos com prioridade. Aquilo que eu falei, inclusive em regime de plantão. Então, ele não pode deixar de fazer essa análise. Quando a gente comunica o flagrante, a gente pede o acesso e o juiz tem que se manifestar sobre isso. A fonte da decisão, justamente, é o HC 249-506, São Paulo, né, do ministro Edson Fachin, informativo 1163, tá? Então, vamos lá para exemplos, pessoal, exemplos. Exemplo um: o celular é encontrado na cena do crime. O cara praticou um roubo, um furto, saiu correndo e no meio do caminho ele deixou o celular dele cair. Esse é um caso, tá? Então o celular ficou lá no local do crime, foi encontrado pela polícia, foi encontrado pela vítima mesmo ali, numa ocorrência de roubo. Esse celular encontrado na calçada, próximo à vítima, não tem nenhum suspeito presente. O que que acontece? O delegado pode acessar os dados desse celular para identificar o proprietário, identificar o autor, saber ali mais dados sobre o crime, então, planejamento sobre o crime. Só que ele deve documentar isso nos autos, tá? Ele deve documentar no BO e no inquérito e justificar o acesso. Ele está utilizando ali aqueles dados porque é imprescindível para a investigação. O celular foi abandonado, então não tem ali é, privacidade, né? Tá um celular abandonado na cena do crime. E é diferente do exemplo 2, que é o celular apreendido com preso em flagrante. Esse sim exige mandado, que é o que a gente falou. O preso por tráfico com o celular no bolso. O delegado pode acessar o WhatsApp para identificar o fornecedor? Não, não pode, tá? Não pode acessar sem o consentimento ou sem mandado, que é aquilo que a gente falou. Sendo que na prática sempre a gente pede o acesso.
A gente sempre pede o acesso, porque esse consentimento aí muitas vezes pode ser quebrado lá na frente, né, na justiça. Então a gente pode perder aquelas provas ali que podem ser imprescindíveis para condenação ali daquele indivíduo. Perguntar o preço e consente expressamente documentar no APF. Tá? Isso é o que diz o STF. Se tiver bem documentado, não vai ser anulado imediato ali na prisão em flagrante. Não, o juiz, por exemplo, não vai poder considerar ilegal ali aquele acesso. Só que lá na frente, com recursos, com um bom advogado, ele pode conseguir macular isso aí. Se não consentir, citar o celular como objeto apreendido e requerer autorização imediata no plantão. Então, o que eu falei na prática, independente do preso ali autorizar, a gente pede no plantão para o juiz ali autorizar aquele acesso e pronto, juiz autorizando, fechou. A gente já manda para a perícia, depois o investigador já faz ali a extração, relatório de extração e pronto, não tem mácula alguma. Então vamos lá. E aí tem o exemplo 3, questão estilo CESP-SEBRASP. Em flagrante de tráfico, o delegado acessou o celular do preso sem autorização judicial e sem consentimento. Encontrou o contato do fornecedor e instaurou uma nova investigação. Essa prova é lícita. Então, seria errado, tá? Gabarito errado, a prova é ilícita, viola aí o tema 977, repercussão geral do STF. Derivações também estão contaminadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada, artigo 157, parágrafo primeiro do CPP. Então, esse era o primeiro conteúdo que a gente tinha para abordar, pessoal. Deixa eu ver aqui já. Ainda tem algumas perguntas aqui sobre o tema. Vou ver aqui se tem alguma pergunta no chat para a gente não deixar aí de responder. Então, mandaram aqui uma decisão. Na apreensão de celular não exige ordem judicial. Aquilo que eu já falei aqui, né? Já li algo que o delegado pode ter acesso à agenda telefônica e dados simples, mas não mensagem de WhatsApp, procede ou não. Então, essa decisão é bem antiga, é da época ali que eu fazia concurso, esse acesso ao conteúdo aí de agenda telefônica, é verdade isso, o delegado pode acessar conteúdo ali de agenda telefônica, não são dados sensíveis, né? Então tu vai ver para quem foi a ligação, qual foi o número, qual é o contato, mas tu não vai estar entrando na privacidade dele, tu não vai estar analisando mensagem, tu não vai estar entrando ali em nenhum conteúdo sensível, tá? Essa jurisprudência é bem antiga, de contatos e de agenda telefônica ali, últimas ligações, principalmente para definir ali o que foi o motivo do crime, quem foi as últimas pessoas que ele entrou em contato. Então essa decisão aí é válida, já é uma decisão antiga ali do STF ou do STJ, não lembro. Doutor Luiz, o compartilhamento da tela não está atualizando. Não dá para ver todo o conteúdo. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Onde é que tá parado aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Putz, porra, pessoal, tava compartilhando meu roteiro aqui, não compartilhei. Justamente, demoraram para falar, hein? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu já falei muita coisa e eu vou voltar aqui agora na parte do. Vamos lá. Vou voltar aqui na parte do que eu falei, tá? Que estava compartilhando aqui a tela que é o meu roteiro, não a tela que é a tela dos alunos aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Então, vamos lá. Só recapitulando o que eu falei, né? A questão dos dados do celular, né? A gente tem que diferenciar a apreensão do celular e acesso a dados. Confirma para mim aí, tá tudo certo agora a tela? Tá indo para baixo, tá indo para cima aqui quando eu agora foi, né? Beleza, então recapitulando: diferenciar acesso a dados e apreensão do celular. Então, foi o que eu falei: celular encontrado, acesso imediato sem mandado, justificar depois. Beleza. Celular que é encontrado fortuitamente, o preso ali tenta pegar o celular da vítima, por exemplo, está na Avenida Paulista, é muito comum. O cara passa com a bicicleta, puxa o celular e no meio desse caminho ali o celular dele acaba caindo do bolso. Então, esse celular que é encontrado ali no local do crime, a polícia pode pegar, acessar os dados dele para saber mais sobre o crime, saber mais sobre o autor, e é ok. O STF decidiu que isso aí não é ilegal. Já o celular que é encontrado com o preso exige o consentimento expresso dele ou então o mandado judicial.
E é aquilo que eu falei, na prática a gente sempre pede o mandado, porque lá na frente ele pode acabar conseguindo anular esse consentimento expresso. Salvo algumas exceções. O cara está com advogado, foi colocado ali que ele está dando acesso ao celular, o advogado assina, e aí a gente, beleza, não tem necessidade de uma decisão judicial nesse sentido. Mas a maioria das vezes o preso não vai estar ali. No futuro ele pode dizer que foi coagido, que ele não sabia ali o que ele estava assinando. Então, assim, tem uma série de fatores que podem gerar ilegalidade no futuro aí desse consentimento expresso. Então, geralmente a gente pede o acesso e o juiz no plantão é obrigado a dar. Os pontos chaves que eu falei para a prova. Apreensão diferente de acesso a dados. São atos jurídicos distintos. Fundamentos. Artigo 5º da Constituição, privacidade, proteção a dados, comunicações e domicílio digital. Uma analogia que o STF fez que o celular, o conteúdo das nossas mensagens, ele é uma espécie de domicílio nosso, um domicílio digital. Então, quando a gente acessa o conteúdo ali sem autorização, a gente está violando o domicílio digital. Consentimento expresso e livre. Deve ser informado, documentado na PF e não pode ser viciado pelo estado da prisão. Então é aquilo que eu falei, beleza. O STF autorizou que pode ali com consentimento expresso, mas esse consentimento não pode estar viciado pelo estado da prisão. Então, e lá no futuro ele pode alegar tortura, pode alegar uma série de fatores que podem viciar a prisão e naturalmente viciar o acesso ao conteúdo do telefone. Pedido de autorização judicial. Deve identificar o aparelho e justificar a proporcionalidade da medida. Então tem que colocar o e-mail do telefone, se não tiver o e-mail, colocar algum dado que seja possível identificar aquele aparelho. Sim, Júlia, é obrigado a apreciar esse pedido, tá? O juiz não pode deixar de se manifestar. Apesar que algumas vezes isso acaba acontecendo na prática. Então, assim, decisão no plantão ali, às vezes dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali na decisão e acaba não analisando esse conteúdo aí, mas ele é obrigado a analisar. Tá? Celeridade obrigatória, justamente o STF definiu isso, o judiciário deve apreciar os pedidos com prioridade, inclusive no plantão, tá bom? Então, a gente veio agora para a questão dos exemplos, tá? Que não estava com a tela compartilhada para vocês. O exemplo 1 foi justamente o primeiro que eu dei. Encontrado o celular na cena do crime. O acesso é permitido, tá? O delegado pode acessar os dados para identificar o proprietário e o autor. Documentar no BO e no inquérito a justificativa do acesso. Por que que aquele acesso é importante? Porque eu não sei quem é o autor, porque eu quero entender mais sobre a dinâmica daquele crime que aconteceu. E aí você coloca lá a justificativa e diz porque acessou o celular. O exemplo 2, celular encontrado com preso em flagrante. Aí é diferente. Independente do crime que tenha sido cometido, se é preso em flagrante, se o cara está com o celular no bolso, se o celular foi encontrado perto dele ali, mas dentro do flagrante, ele vai ter que ser pedido autorização judicial ou ele vai ter que consentir expressamente, né, com as observações que eu já trouxe, da prática que geralmente a gente pede autorização. Só que, claro, se vier na tua prova, celular apreendido, veio um caso prático lá, um enunciado dizendo que o preso dentro da delegacia, acompanhado de advogado, assinou um termo de consentimento expresso para acesso ao conteúdo do celular. Essa prova é lista? É lista, tá? Mas eu estou falando um pouco da prática para vocês aqui. Perguntar ao preso se consente expressamente, documentar também no APF, sempre documentar tudo. Se não consentir, citar, né, que é imprescindível ali para as investigações daquele acesso e pedir autorização imediata ao plantão ali na comunicação do flagrante. E aí eu trouxe uma questão para vocês. Em flagrante de tráfico, o delegado acessou o celular do preso sem autorização judicial e sem consentimento. Encontrou o contato do fornecedor e instaurou um novo inquérito. Essa prova é lícita. Questão CESP estaria errada, tá? Viola o tema 977, né? E as provas derivadas, ou seja, depois ele descobriu ali quem é o fornecedor, instaurou o inquérito, indiciou, pediu prisão, tudo isso vai ser inválido decorrente aí da teoria dos frutos da árvore envenenada, artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Avançando, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui para reflexão ainda sobre esse tema. O delegado acessou o celular do preso sem mandado e sem consentimento. A prova é lícita, mas pode ser usada se confirmar crime mais grave, como homicídio? A resposta é não, né? Inclusive aqui eu já falei, quando a gente falou aqui desse exemplo, então, por mais que ele descubra depois um crime grave, se a prova originária foi ilícita, né, a gente entra nessa teoria dos frutos da árvore envenenada, salvo algumas exceções que a gente sabe ali quando a gente estuda provas,
teoria da fonte independente, teoria da descoberta inevitável, mas que não é o caso. Então, o delegado assessor celular do preso descobriu um crime mais grave, um homicídio. Essa prova, se ele fundamentar ali que ele descobriu o crime com base nisso, vai ser inválida, tá? Vai contaminar aí todos os atos derivados. A gravidade do crime não afasta a ilicitude. Se a prova for absolutamente independente, escapa. Preci- Só a prova absolutamente independente escapa e precisa de nexo causal desvinculado, que é aquilo que a gente falou, aquelas teorias ali que são exceção à teoria da árvore envenenada, né? Da teoria da árvore envenenada, da prova ilícita, na verdade. Exceções à teoria da prova ilícita. Segunda pergunta: o preso deu consentimento verbal para o delegado acessar o celular. Isso é suficiente? Então é muito comum. Posso dar o celular? Aí o cara vai lá, acessa o conteúdo e quer usar isso ali no inquérito. Tá? A resposta, juridicamente, tem valor, mas o delegado deve documentá-lo na PF com clareza, né? Verbal ali, talvez se tiver filmado, né? Mas tu também informar ali os direitos do preso, vai ter validade. Mas só verbal, autoriza aí o acesso e pronto, não vai ter validade, tá? O contexto da prisão pode viciar o consentimento. Então, o cara tá preso ali, tá no calor das emoções, ele vai autorizar aí o conteúdo, o acesso ao conteúdo. Claro que na prática, né, pessoal, só quem tá aí na linha de frente na prática sabe como é algumas coisas na prática, mas para fins de teoria e para fins de legalidade ou ilegalidade nos autos, a gente tem que falar que isso aí vai estar inválido. Vai estar inválido, tu não vai poder usar essa prova de jeito nenhum. A prática é mais segura, requerer autorização judicial, mesmo assim evitando nulidades futuras. Tá? Terceira pergunta. Um agente policial, antes da chegada do delegado, acessou o celular encontrado na cena. O celular encontrado na cena. Isso é legal? Tá, isso é legal. Então eu vou deixar essa pergunta com vocês aí. Vamos lá. Depois eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, peraí. Então, é legal ou não é legal aí? O policial que acessou o conteúdo? Não, não. O celular encontrado, tá? O celular encontrado. Então, pessoal, para o celular encontrado, ou seja, sem o suspeito presente, o tema 977 permite o acesso para identificar o autor ou o proprietário, tá? Então, ele não vincula ali na decisão, no tema 977, que o preso, o celular tem que ser verificado ali só pelo delegado de polícia, tá? Então, assim, celular encontrado ali na cena do crime, claro que isso aí tem toda uma cadeia de custódia por trás. A gente não vai entrar nesse mérito, mas eu estou entrando no que foi dito pelo STF. Então, o celular encontrado, o tema 977 permite o acesso para identificar o autor ou o proprietário sem mandado. O agente deve documentar o acesso e encaminhar o delegado para a lavratura correta, tá? Então, é comum na prática isso acontecer. Às vezes outros policiais acabam mexendo ali na cena do crime e isso aí tem toda uma cadeia de custódia por trás. Então mexeu, mas vai ter que documentar. Então eu peguei o celular, eu abri o celular ali para verificar de imediato se eu conseguir alguma informação relevante para eu conseguir já mandar uma equipe ir atrás ali do suspeito e etc. Isso aí vai ter que ir para os autos, tá? Por causa da cadeia de custódia. Tá, então aqui a gente encerrou, tá, pessoal, sobre esse tema. Ficou bem claro? Diferença de apreensão de celular, acesso a dados de celular, celular encontrado ali na cena do crime fortuitamente, celular com preso em flagrante, tá? E a situação do consentimento expresso ou mandado judicial, preso em flagrante, consentimento expresso ou mandado judicial. Na prática, a gente sempre pede o mandado judicial, porque mesmo com consentimento expresso, lá no futuro ele pode conseguir invalidar essa prova. Vamos lá, deixa eu ver o que que a Vitória mandou aqui. Um link. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Uma foto. Proteção constitucional, sigilo de dados, não se aplica a celulares usados ilegalmente em presídio, sendo cabível a instrução integral de dados armazenados. Tá, vamos lá, mas isso aqui foge um pouco, né, que a gente está falando de casos de presídio. Beleza, pessoal. Tem mais alguma outra dúvida aí? Acho que teve uma aqui da Júlia. O juiz é obrigado a apreciar o pedido ou autorizar o pedido. Não, autorizar o pedido ele não é obrigado, né? Livre convencimento motivado. A gente vai fundamentar
a imprescindibilidade ali daquele acesso, e aí o juiz vai dar a decisão dele. Mas, em regra, ele vai autorizar. E ele é obrigado a analisar esse pedido, assim como ele vai decidir ali se a prisão é legal ou é ilegal, se ele vai converter em preventiva, se ele vai conceder liberdade provisória. Ele é obrigado a dar a decisão em algum sentido. Agora, se ele vai autorizar, se ele não vai autorizar, é o livre convencimento dele motivado ali que vai dizer, né? Mas a gente fundamenta, com base nos fundamentos que eu mostrei aqui para vocês, né? Com base nas decisões de repercussão geral, que vinculam inclusive o judiciário do juiz singular, ele vai ter que dar a decisão nesse sentido. Só que ele tem o convencimento dele, ele pode alegar algum outro fator ali e não autorizar. Mas, em regra, 99,9% das vezes, o juiz autoriza aí esse acesso, tá bom? Vamos para a segunda decisão, tá, pessoal, que a gente vai abordar hoje, que é justamente o HC 249.506. Não, na verdade, é o informativo 1163, tá? É HC 249.506, tá? Então, ele trata justamente dessa questão da busca pessoal e a conduta de mudar repentinamente de direção ao avistar uma viatura, se ela pode configurar uma fundada suspeita e justificar a busca pessoal sem ordem judicial, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu roteiro e trazer uma enquete para vocês, um debate, né? A pessoa muda de direção ao ver uma viatura. O policial ele pode revistar sem mandado? Sim ou não? É a pergunta que eu tenho para vocês aqui. Não vão colar, eu vou tirar aqui da tela. E aí, o cara viu ali a viatura, mudou de direção, o policial pode revistar sem mandado? Sim ou não? Sim, sim. Então vamos lá. Temos duas teses, né, sobre isso aí, pessoal. A primeira é que sim, pode configurar fundado suspeito, tá? Mesmo julgado, traz dois temas. Então a gente vai abordar isso. O que que configura aí essa fuga? Fuga ao ver viatura, gesto na cintura, objeto volumoso, informação de inteligência prévia. O que não configura essa busca? Raça, roupa, local, genérico, histórico, intuição policial. Busca assim, a busca pessoal ali vai ser ilícita, tá bom, pessoal? Então, o que que vai configurar? Algum gesto, algum objeto volumoso, alguma informação ali de inteligência que naquele local estava tendo ali uma atividade suspeita. Então, assim, isso tem que ser justificado, porque senão, se for só com base em informações genéricas, ele estava com uma roupa ali que era uma roupa de vagabundo, ele estava ali num local que historicamente tem muito roubo. Se for essas informações, essa busca pode ser considerada inválida, tá bom? E aí, deixa eu voltar aqui na tela que eu tenho para falar com vocês a respeito disso, né? Então vamos lá. O que que configura fundada suspeita? Mudança abrupta de direção ao ver a viatura, informação prévia de inteligência sobre aquela pessoa, gesto na cintura ou um objeto volumoso no bolso, comportamento compatível com o porte de arma ou droga, tá? Então isso aí tem que ser fundamentado. Digamos que foi feita a busca, encontrou ali droga, quando chegar na delegacia, o escrivão, junto com o policial ali militar, o guarda municipal que tiver apresentando aquele preso, ou até mesmo um policial civil também é possível, ele vai ter que justificar que durante rondas foi verificado ali uma situação suspeita, o indivíduo, ao verificar a viatura, apresentou um comportamento incompatível com o comportamento comum, né? Foi verificado que ele tentou se desfazer de algum objeto e foi feita a abordagem e encontrado drogas ilícitas com ele. Então, beleza, vai estar ok. Agora, se chegar lá na delegacia, fizer a apresentação e colocar, estavam em rondas e devido verificar três suspeitos ali na esquina, resolveu fazer a abordagem, né? E encontrou drogas com ele. Mas qual foi o motivo relevante ali para ser feita aquela busca, tá? Então, tem que fundamentar bem aí no momento para não gerar ilegalidade. O que que não configura fundada suspeita? Estar em local grande, de grande circulação de traficantes, isso não é um fundamento válido, segundo aqui o STF. Ser jovem, negro, usar roupas largas, ter histórico de passagens policiais genérico, intuição, feeling policial. Então eu achei que eu deveria abordar, fiz a busca e encontrei, tá? Então tem que ter um lastro aí bem objetivo, não pode ser subjetivo essa busca pessoal, tá bom? E aí, dentro desse mesmo julgado aí, teve duas teses, como eu falei. A segunda tese foi justamente do tráfico privilegiado, tá? Então,
Vamos lá, quais são os 4 requisitos do tráfico privilegiado? Primário, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, né? A gente sabe o que é isso. E aí a gente tem divergência aí do STF, do STJ sobre atos infracionais. O STF não afasta o privilégio do tráfico privilegiado. Para o STJ, podem afastar com fundamentação idônea e proximidade temporal. Tá? Então, para a prova, o que que a gente vai adotar em relação a essa questão do ato infracional? Geralmente a gente adota o posicionamento do STF, tá bom? Mas, claro, se a prova vier trazendo ali, segundo o entendimento do STJ, aí você vai ter que adotar o do STJ. Então, vamos lá. Tese 2, tráfico privilegiado. O registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, tá bom? Esse é o entendimento do STF, tá bom, pessoal? Já o STJ, como eu falei, o histórico infracional pode afastar o privilégio desde que haja fundamentação idônea, gravidade dos atos e proximidade temporal, tá? Então a gente tem que identificar que dentro dessa decisão o STF abordou 2 temas, que foi justamente essa questão da busca pessoal. Então aqui eu acho que ficou bem claro, né? É possível ali dentro de critérios objetivos, fundamentados, se for critérios genéricos, a busca pessoal pode ser considerada ilícita, e também julgou essa situação aqui do tráfico privilegiado e poder afastar ou não ali os atos infracionais praticados pelo indivíduo. Por o STF não constitui fundamento, o STJ pode afastar o privilégio desde que tenha uma proximidade temporal. Então, o indivíduo ali completou 18 anos hoje. Amanhã ele praticou um tráfico. E mês passado, quando ele tinha 17 anos, ele foi apreendido ali na delegacia também por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Tá? Então, além disso, 3 meses atrás também ele foi novamente apresentado com porte de drogas ali em grande quantidade. Então, assim, a gente, se for com esse exemplo que eu dei, o STJ diz que pode aí, dentro desse contexto, afastar aí o tráfico privilegiado. Então vamos lá para alguns exemplos práticos. Deixa eu tirar esse negócio aqui, não dá para tirar esse negócio daqui. Aqui. Então vamos lá, exemplos práticos. Válida. Indivíduo muda abruptamente de direção ao ver a viatura, passa a mão na cintura. Policiais o abordam e encontram arma ilegal. Fuga ao ver viatura, como eu falei, mais gesto na cintura, fundada suspeita objetiva. Busca válida, arma é prova lícita. Inválida. Policial aborda jovem negro com bermuda larga em bairro periférico por parecer suspeito. Encontra droga. Perfil subjetivo, estereótipo racial, não é fundada a suspeita, tá? A busca vai ser ilícita e a prova vai ser contaminada, tá? Então, se ficar demonstrado, se o suspeito conseguir demonstrar que a abordagem por meio de testemunhas ali não tinha nenhuma fundada suspeita objetiva, simplesmente porque ele era negro, ele estava ali com camisão e com uma calça larga e foi feita a abordagem e não teve justificativa prévia para isso, uma informação de inteligência, né? Claro que na prática, pessoal, a gente consegue justificar isso com, por exemplo, informações de inteligência, informações ali relacionadas a testemunhas, etc. Mas na teoria, isso aqui é ilícito, tá? A prova vai ser ilícita e vai ser contaminada aí pela situação de não ter uma análise objetiva ali daquela abordagem. Já o segundo tema, tráfico privilegiado, divergência, como eu falei, então o réu, 19 anos, sem condenações, com 2 atos infracionais por tráfico quando tinha 15 anos. O MP pede o afastamento do privilégio com base nos atos infracionais. Para o STF, não afastam, para o STJ, podem afastar com fundamentação idônea e proximidade temporal, tá? Para a prova de delegado, adotar a posição do STF, tá? Sempre o STF ele vai ter preferência, mas se na prova vier ali o fundamento do STJ, vocês vão ter que abordar o fundamento do STJ. Se for uma prova discursiva, vocês vão ter que dominar os 2 temas e vão ter que apresentar ali a divergência, tá? Isso aí que vai fazer a tua pontuação ficar maior. Então, debate, perguntas para reflexão. Vamos lá. Debate. Encontrou 10 gramas de maconha e R$ 50. O delegado pode lavrar o flagrante por tráfico? Depende, pessoal, depende. Então a gente sabe que teve ali, a gente vai abordar nas próximas aulas essa questão da maconha, tá? Um informativo, jurisprudência aí nesse sentido que teve também. Então depende. Precisa de elementos adicionais de mercância. Então, só a questão por si só da quantidade, ela não define se vai ser tráfico, se vai ser insignificante, não é crime, como tem aquela decisão nova, se vai ser ali
porte de drogas para uso. Então, tudo vai depender do contexto, depende. Se tiver elementos de mercância, ou seja, embalagens, balança, variedade ali de drogas, celular com contatos, só o dinheiro não basta, tá? Então, vai depender do contexto, pode caracterizar tráfico, pode caracterizar atípico, como a gente já teve aí, o STF teve decidindo sobre isso. Então vai depender do contexto. PM realizou busca pessoal. Essa prova é válida para o inquérito? Então, em resumo, ficou genérico aqui, eu não consegui explicar para vocês como é que vocês vão responder na prova. Na prova, ele vai ter que te dar mais elementos. Ele não vai poder te dizer que foi encontrado um indivíduo com 10 gramas de maconha e R$ 50 e vier fazendo uma pergunta de se caracteriza isso tráfico, se caracteriza atípico, ele vai ter que te dar mais elementos. Uma questão, ela não vai poder te trazer só isso, que é 10 gramas de maconha e R$ 50, tá? Então, por isso que eu coloquei depende, né? E o enunciado vai ter que te trazer ali mais dados. A PM realizou busca pessoal. Essa prova é válida para o inquérito? Sim, desde que fundada suspeita objetiva. O delegado colhe o depoimento dos policiais e vai narrar os elementos na PF, que é aquilo que eu falei. Vai ter que fundamentar naquela questão objetiva ali da abordagem. Se deixar genérico, que o cara, como acontecia muitas vezes, né? Não vou mentir, né? Fazer a minha meia culpa aqui, então, o policial, militar, assim também como os agentes ali, policiais civis, o delegado, às vezes, né, na correria a gente acaba não detalhando tanto ali o que aconteceu. Então, o suspeito foi abordado e foi encontrado droga. Então, isso pode ser considerado legal agora com esses novos fundamentos aqui do STF, tá bom? Então, tem que detalhar muito bem ali no contexto do BO, no contexto do depoimento do policial, como é que foi feita essa abordagem, por que foi feita essa abordagem. Porque senão depois ele pode fundamentar que essa busca pessoal é inválida e naturalmente ele macular o flagrante, macular o inquérito e todas aquelas provas. Busca pessoal ilegal gera sempre a absolvição do réu? Não, a prova ilegal ela é excluída, mas outras provas independentes podem sustentar a condenação. Então, fundamentou ali que aquela busca pessoal foi inválida, beleza. Mas se por meio de outros elementos, se conseguir comprovar que aquele indivíduo ali realmente é um traficante de drogas, que aquela busca ali tinha como ser realizada sem ser com a busca pessoal, que aquilo ali ia ser encontrado de uma maneira independente, por exemplo, já tinha um mandado de busca e apreensão ali que faltava uma decisão judicial. Então, assim, tem vários elementos que podem no futuro aí definir a condenação ou não, né? Tem uma interceptação telefônica rolando, onde o indivíduo já falava ali sobre tráfico, então tudo aí vai depender do contexto ali da investigação, mas aquela busca pessoal ali pode ser considerada inválida e lá no futuro ele pode sim ser condenado com outros fundamentos. Então, basicamente, sobre esse assunto aqui da segunda decisão, né, sobre a questão do tráfico e a questão da busca pessoal, era o que a gente tinha para falar. Vou ver aqui o chat, se tem alguma pergunta. Gabriela, pode, desde que tenham outros fundados suspeitos que configurem que estava existindo crime. Mas só questão de avistar a viatura e mudar o caminho, não. Beleza, justamente isso que a gente falou. Vamos lá, Daniel. Doutor, nesse caso, o PM deve comprovar os motivos da abordagem, com gravação da câmera corporal ou algo do tipo, digo, em relação à justificativa forjada. Pois é, isso aí tu tá ampliando muito o debate. Na verdade, a gente vai ter que fundamentar naquele momento ali da prisão. Então a gente vai fundamentar no contexto ali do porquê foi feita aquela abordagem, né? A gente vai colocar no BO, vai narrar a situação que o policial disse. Com certeza os policiais já estão tendo atualizações sobre esses temas, né? Os policiais militares, pelo menos devem ter conhecimento constantemente. É divulgado aí pelos setores internos como deve ser feita essa abordagem, esses novos entendimentos. Então a Polícia Civil também, quando recebe o caso, já faz ali o BO, já narra a situação, depoimento policial com todos esses detalhes para evitar ilegalidade, né, pessoal? O que a gente quer quando a gente prende alguém dentro de um contexto ali de crime, num flagrante, a gente não quer que aquilo ali seja anulado, tanto na audiência de custódia, seja lá na frente, o cara seja absolvido. Então a gente tem que cercar de todos os cuidados necessários. Essa questão da câmera corporal, ela depende ali de situações mais graves. Então, a gente está vendo muito em casos de homicídios. Então, assim, é pedido ali, porque o juiz
geralmente pede, ou então a Corregedoria da Polícia pede o acesso, ou às vezes até o Ministério Público, e aí vai ter que ser fornecido, né, esse acesso à câmera corporal. Mas assim, geralmente na prática, para casos comuns ali do dia a dia, tráfico, não é rotineiro, né, esse acesso aí à câmera corporal do corpo ali do policial. Claro que casos mais graves, aí sim pode ser pedido. Mas assim, respondendo a tua pergunta, essa comprovação aí, ela é feita geralmente no inquérito mesmo, no auto de prisão em flagrante, dentro do contexto ali do boletim de ocorrência, no depoimento do policial, e aí isso aí vai evitar que, por exemplo, o juiz, como já teve caso, né, já teve caso aqui de colegas que tiveram um flagrante relaxado porque estava lá no depoimento do policial, no boletim de ocorrência, que a abordagem foi feita dessa forma genérica. Então o juiz se baseou nesse entendimento aqui do STJ, do STF, tá? Que é um tema aqui que é vinculante, tá? Então, já com base nisso, o juiz relaxou o flagrante porque não teve uma justificativa para a abordagem. Não foi uma justificativa legal ali, a que estava dentro do auto de prisão em flagrante. Então, a Vanusa falou que pediu acesso é um extra. No geral, a fundamentação bem feita já supre. É aquilo que eu falei. Tu tá falando da questão do, do celular, né? Ou é da busca? Porque lá do celular que eu falei, se tiver bem fundamentado, tiver o consentimento expresso, ele tiver com o advogado, e ele assinar, em tese vai estar ok aquilo. O juiz não vai relaxar, não vai relaxar, não vai considerar ilegal aquela prova naquele primeiro momento. Tu vai poder usar aqueles dados para o teu inquérito, tu já vai poder agilizar ali, porque às vezes o juiz demora, não sai, como eu falei, apesar dele ser obrigado a dar o despacho ali, a decisão concedendo o acesso já no flagrante, às vezes acaba não acontecendo. Então a gente tem que representar novamente, pedir ali, entrar em contato com o assessor, com o juiz, para ele dar o acesso do celular, para a gente poder mandar para a perícia, para a gente ter o acesso. Então, assim, claro, o consentimento expresso o cara deu, beleza, a gente já manda para a perícia, já vai agilizar o nosso processo. Mas é ideal que sempre peça, né? Pelo menos aqui na Polícia Civil a gente sempre tenta pedir aqui a autorização judicial para evitar ali futuras ilegalidades, porque lá na frente ele pode chegar com processo até o STJ, o STF, lá na frente eles podem usar esse mesmo fundamento aí de dizer que lá no início a prova estava inválida, porque o consentimento não foi um consentimento, foi um consentimento viciado, ele estava no calor das emoções ali no momento da prisão e etc. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, né, fazendo uma revisão do que a gente abordou aqui nessa live, o que que vocês não podem esquecer, tá? Tema um, decisão um aqui, 977 do STF, né, repercussão geral, então isso aí vai os juízes singulares, né, os juízes aí de primeiro grau, de segundo grau, têm que seguir essa orientação do STF. A apreensão de celular é diferente de acesso de dados celular, são atos jurídicos distintos. Celular encontrado na cena, acesso imediato, sem mandado justificar depois. Então, é o celular encontrado fortuitamente, o cara que roubou, que furtou e esqueceu o celular, deixou o celular cair na cena do crime e fugiu. Então, esse celular aí a gente pode usar, tem que fundamentar ali no BO que o celular foi encontrado na cena do crime, e-mail e tal, os dados do celular, Samsung, iPhone. E aí a gente já justifica e já pode acessar os dados do celular ali para saber mais sobre o crime, saber mais sobre o autor. O celular está com o preso, consentimento expresso do preso ou mandado judicial obrigatório, tá? Em prova vocês têm que levar isso aqui. Eu trouxe muita prática, mas em prova se vier dizendo que o preso consentiu expressamente ali com acesso, é válida essa prova. Acesso sem autorização, prova ilícita, mais contaminação das derivadas em relação assim a esse celular aqui encontrado com o preso. Pedido de autorização judicial, apreciação prioritária, tá? O STF decidiu que o juiz tem que analisar no plantão essa questão do celular, tá bom? Decisão 2. A gente viu que foi dois temas. Fuga ou viatura pode ser fundada a suspeita se for objetiva, tá? E aí a busca vai ser válida. Perfil subjetivo, raça, local genérico, não é fundada a suspeita e a prova vai ser considerada ilícita. Então, quando for fundamentar, dizer ali por critérios objetivos, demonstrou aparentemente se desfazer de droga e etc., para fazer a abordagem. Atos infracionais, para o STF,
não afastam o privilégio ali do tráfico privilegiado, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, etc. Para o STJ, podem afastar se com fundamentação idônea, proximidade temporal ali do crime praticado e do ato infracional. E a gente tem os quatro requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, né, para fazer aqui uma revisão para vocês. Primário, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Tá? Qual vai ser o tema da próxima semana? Que não vai ser a próxima semana, mas que a gente vai abordar aí na próxima live. Vai ser a descriminalização do uso da maconha e o tráfico privilegiado e a hediondez, tá bom? Então é o tema 506 do STF e o tema 1400, tá bom? Então, abro para a dúvida de vocês, o que que vocês acharam da nossa reunião aqui nesse sabadão, quase uma hora aqui sobre o tema e com certeza aí vocês vão levar esse conhecimento para a prova de vocês. Tá bom? Então a prática é diferente da teoria. É muito bom a gente trazer esse contexto da prática porque vocês conseguem raciocinar no enunciado que vai trazer uma situação prática para vocês. Numa peça, numa discursiva, até mesmo numa questão objetiva. A FGV, por exemplo, Paraná aí já foi definida a FGV. É uma banca que adora aí trazer enunciados gigantes, casos práticos. E aí, dependendo aqui do que a gente falou, né, se for uma situação aí que, por exemplo, pô, o cara era negro, estava com roupas largas, etc., foi feita a abordagem, né, e depois, com base nessa abordagem, continuou a investigação, chegou em mais outros elementos, prendeu outros traficantes, etc. Tudo isso vai ser considerado inválido com base na busca pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza, pessoal, que bom que vocês gostaram, tá? Estamos encerrando aqui. Vou tirar a tela aqui para eu aparecer para vocês. Encerrar a gravação. Pessoal da mentoria que não pôde participar, a gente vai estar disponibilizando ainda hoje aí essa aula para vocês. Vai colocar lá no menu das reuniões de aceleração. E se tiver mais alguma dúvida, esse é o momento de tirar que a gente vai estar encerrando. Boa semana de estudo aí para todo mundo e vamos para cima. Bora para cima aí que vai ter muito concurso policial, muito concurso de delegado aí para a gente conseguir essa aprovação.